Olá, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. E também espero que essa série que eu estou iniciando agora possa ser útil para vocês. Porque o que acontece? Nesse tempo todo que eu dou aulas de oratória, eu já me deparei com pessoas com todos os tipos de medos em relação a falar em público. E deu para, nesse tempo todo, mapear aí um padrão de temores e deu também para eu analisar quais são as verdadeiras causas, quais são os verdadeiros motivos por que as pessoas têm medo de falar em público. E posso antecipar que geralmente não é aquilo que as pessoas pensam. As pessoas não têm medo de falar em público por aqueles motivos que elas acham que elas têm. Existem outros motivos que influenciam e por isso há outras formas de abordar esse assunto que podem ajudar vocês a superar essa dificuldade, tá? Então, esse projeto, essas séries que eu estou fazendo, tem o intuito claro de ajudá-los, de fazer vocês quebrarem essa barreira e seguir em frente, podendo falar em público, que é uma habilidade que ajuda muito a pessoa. Uma pessoa que não tem capacidade, não sei se a palavra certa é capacidade, mas se não tem a habilidade de falar em público, ela sofre demais, porque hoje em dia a vida exige muito isso aí, tá? E vê se não acontece isso com vocês. Se você tem receio de falar em público, medo, ou até medo, veja se não acontece isso. Você é adulto e tem dificuldade até de falar em público. Então, toda vez que você vai falar em público, você sente aquela travada, né? Dá aquela travada, as palavras não saem direito, você não consegue se soltar, não consegue desenvolver. E aí na sua cabeça, você se sente, veja se não é esse o sentimento, pensa bem se não é isso, você se sente meio bobo. Por que você se sente meio bobo? Porque você fala assim, cara, eu não estou conseguindo falar para pessoas. Eu sou um adulto, eu teria a obrigação de, como adulto, conseguir me comunicar com as pessoas. E por que eu não faço isso? Por que eu não consigo fazer isso? Por que eu não consigo me comunicar com as pessoas? Então a pessoa ela vai se sentindo até meio infantil. Se você for parar para pensar, você sente isso. Caramba, que inabilidade absurda. Um homem feito, uma mulher feita, e eu não consigo me comunicar com as pessoas. E aí a pessoa vai se sentindo envergonhada. Vai se sentindo até entristecida em relação a isso. Porque quando eu vejo as pessoas, os alunos que vêm me procurar, eu vejo que quando eles falam nesse assunto, eles falam com tristeza. Porque eles acham que falar em público, como todos nós achamos, que falar em público deveria ser algo absolutamente natural. Mas eu já adianto, não é bem assim. O que acontece? Falar é algo natural. Todos nós falamos, se a pessoa não tem nenhuma deficiência cognitiva mais séria, ela vai desenvolver a fala. Qualquer criança com 6, 7 anos fala com um vocabulário amplo, consegue conversar, então falar é algo que se envolve naturalmente na nossa vida. Quando nós olhamos a mecânica do falar em público, não há uma diferença real. Falar em público nada mais é do que falar para mais pessoas de uma vez, mas eu aqui só estou falando. Por exemplo, eu estou falando aqui com vocês. Poderia estar falando do mesmo jeito com uma plateia e poderia estar falando do mesmo jeito com uma pessoa só. Não há uma diferença no processo. Existem diferenças sutis, mas não há uma diferença no processo. Então a pessoa fala assim, poxa, falar cotidianamente, privativamente, é igual falar em público. Então, se eu desenvolvi a fala cotidiana e privada naturalmente, falar em público também teria que se desenvolver naturalmente. Só que eu não desenvolvi a fala em público. Eu sou um adulto e não consigo falar em público. Qual é a conclusão que a pessoa chega? Pensem comigo, qual é a conclusão que a pessoa chega? O raciocínio é esse. Falar em público deveria desenvolver-se naturalmente. Não se desenvolveu. Qual é a conclusão? A conclusão é que o problema sou eu. Deveria ter se desenvolvido naturalmente, mas não se desenvolveu. Então, isso
é um problema meu. Eu tenho um defeito. Não é à toa que muita gente me procura e quando fala da dificuldade de falar em público, parece que está falando de um defeito. Parece que está falando de uma falha, até de um pecado. Às vezes eu me sinto um confessor, um padre. Ai, professor, eu não consigo falar em público. Eu não consigo. Eu tenho uma dificuldade, eu tenho um defeito, eu tenho uma falha. É assim. Porque vem dessa ideia de que a fala em público deveria ter se desenvolvido naturalmente. E se a pessoa tem a sua dificuldade como um defeito, o que nós fazemos com os nossos defeitos? Nós saímos aí com placas na rua, olha o meu defeito, olha o meu defeito. Não, né? O que a gente faz com os defeitos? A gente esconde. Não é isso? Eu, por exemplo, tenho uma orelha para dentro e outra para fora. Mas vocês nunca saberiam disso, sabe por quê? Porque eu escondo minhas orelhas com o meu cabelo. Graças a Deus, a calvície, apesar dos meus 45 anos, ainda não me pegou e eu consigo esconder as minhas orelhas. Mas essa orelha é para dentro, é fechadinha assim, junto da pele, do corpo, da cabeça. E essa aqui é para fora. É a coisa mais medonha que existe. É pra fora. É esquisitão. É o meio dumbo. Aí quando minha mulher corta meu cabelo, eu falo, pelo amor de Deus, não deixa minhas orelhas pra fora, por favor. Ela toma mal cuidado quando ela corta aqui. É porque é um defeito. O defeito a gente esconde, pô. O defeito a gente não mostra. Então se você tem a dificuldade de falar em público como um defeito, o que você vai fazer? Você vai esconder. E aí o que você vai fazer? Quando tiver uma oportunidade para falar em público, você não vai falar. Você não vai ser aquelas pessoas, né, que deixa que eu falo. Né? Não vai ser. Você não vai ser a pessoa que fica aquele chato que fica perguntando na classe o tempo todo. Você não vai ser. Não vai. E aí o que vai acontecer? Eu tô rindo, porque ainda tô rindo da piada anterior, mas agora o que eu vou falar é sério. Você vai perder oportunidades na vida, oportunidades seríssimas. Eu já vi aqui, gente. A gente chegou para mim e falou, professor, eu recebi uma promoção, fui indicado para uma promoção, mas estou pensando seriamente em não aceitar. Por quê? Vou ganhar o dobro, mas não vou aceitar. Por quê, meu amigo? Por quê? Porque eu vou ter que falar em público. Vou ter que dirigir reunião, fazer apresentações. Não quero. Eu falo, pelo amor de Deus, não faça isso, você vai perder a oportunidade da sua vida. A oportunidade nem sempre volta, cara. Às vezes é uma vez só. E a pessoa vai deixar passar. Porque não consegue falar em público. E eu falo, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Não, faz isso. Não. Vamos resolver isso, vai. Vamos resolver isso. Vamos resolver. Faz o curso. Vou te ajudar. E em 100% dos casos, no final, a pessoa me agradece e fala, professor, obrigado por ter insistido. Porque realmente eu não ia aceitar. Graças a Deus eu fiz o curso e eu pude aceitar a promoção. Então a vergonha causa isso. Se você considera o seu problema de falar em público um defeito, isso vai lhe levar a vergonha, que vai lhe levar a perder todas as oportunidades que você pode ter na vida. Então veja uma coisa, entenda uma coisa. A gente, principalmente aqui no Brasil, não tem uma tradição de oratória. E agora você vai entender por que eu estou falando isso. A gente não tem uma tradição de oratória. Nós somos um país que, no cotidiano, a gente adora conversa, mas quando é coisa mais, formal, a gente gosta de burocracia, a gente gosta de comunicado oficial, memorando, relatório, não é aquela coisa de oratória, não é muito a nossa tradição. Tanto que, se eu perguntar para você quantas aulas de oratória você teve na escola, a maioria não teve nenhuma. Mesmo em faculdades tipo pedagogia, direito, que tratam diretamente como falar, não tem cadeira de oratória. Talvez tenha uma aula ou outra, talvez. Mas cadeira, matéria, nada. No ensino fundamental, menos ainda, ensino médio, menos ainda. Então nós não treinamos os nossos jovens, nós não fomos treinados para falar em público. Parece que falar em público é uma habilidade assim, se você quiser, você desenvolve. Então veja, é a nossa antitradição, né? Nós não praticamos a oratória, não damos importância para a oratória. E aí o que acontece? Quando nós viramos adultos, qual é a prática que nós temos de oratória? Nenhuma. Eu posso arriscar dizer que talvez a maioria das pessoas jamais vai falar para mais de 5 pessoas de uma vez.
Jamais. Outros têm experiências esporádicas, um trabalhinho que apresentou na escola, e experiências geralmente não agradáveis. Um trabalho na faculdade e tal, mas não há uma tradição, não há uma constância de falar em público, nós não somos treinados, nós não aprendemos. O que acontece? Quando nós chegamos à vida adulta, nós não sabemos falar em público, nós não desenvolvemos a capacidade específica de falar em público. É óbvio que nós não vamos saber falar. Vocês estão entendendo? É óbvio que nós não vamos saber falar. Poxa, nós não treinamos. A fala cotidiana, ela se desenvolve por quê? Porque nós falamos o tempo todo, desde criancinhas. Nós estamos conversando o tempo todo, desde criancinhas. Mas falar em público não. Então toda a situação é nova, é diferente. Mecanicamente, a forma, né, tem diferenças mais sutis, mas não é muito diferente da fala cotidiana, mas a circunstância é diferente. Uma coisa é você conversar sabendo que só uma pessoa está ouvindo, outra coisa é você falar sabendo que um monte de gente está ouvindo. É diferente. A forma como você joga a voz é diferente, a forma do seu corpo é diferente. Então, você precisaria ter várias experiências para ir desenvolvendo isso naturalmente, mas nós não temos. Então, quando nós temos a necessidade de falar, nós não temos experiência nenhuma para falar, nossa fala, nossa capacidade não está desenvolvida, então, obviamente, nós vamos ter muitas dificuldades. E aí sentimos aquela impressão de que, ferrou, deu errado, caramba, não sei o que fazer. Entendeu? E por que eu falei tudo isso? Porque é o seguinte, eu não estava falando de você ver a sua dificuldade como um defeito e o problema que isso traz porque causa vergonha. Então, está na hora de você começar a mudar a forma de olhar isso aí. Porque veja, todo mundo passa pela mesma situação. Quem é preparado para falar em público? Quem foi treinado para falar em público? Absolutamente quase ninguém. Quase ninguém. Tirando um ou outro, sei lá, deu sorte de ter essa... Eu tenho alguns alunos adolescentes que os pais mandam, eu falo, olha, vocês são agraciados, viu? Vocês agradeçam seus pais eternamente, porque o que eles estão fazendo por vocês é indescritível. O que vocês não vão entender isso agora, mas no futuro vocês vão entender. Agora, tirando esses agraciados, quase todo mundo não tem a possibilidade de desenvolver, então quase todo mundo chega lá na hora de falar em público e tem dificuldade. E o que isso importa para você? Sabe o que isso importa? Ora, se todo mundo tem dificuldade de falar em público, então a dificuldade de falar em público é normal. Por quê? Porque é a norma, é a regra. A regra é ter dificuldade de falar em público. Então, veja, não é um defeito seu, não é um pecado seu, não é uma falha sua. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Sua dificuldade, isso é o mais importante desta aula hoje. A sua dificuldade de falar em público não é um defeito seu. É a regra, é o normal. Todo mundo tem. E se é o normal, eu preciso me envergonhar disso? Não. Ninguém se envergonha do que é normal. Por mais estranho que seja. Todo mundo tem 2 buracos no meio da cara. Isso é normal? É. Todo mundo tem. É a norma. Mas é esquisito, não é? São 2 buracos no meio da nossa cara. Mas ninguém tem vergonha. Por quê? Porque é a norma. Todo mundo tem. Pelo contrário, se o cara tivesse isso aqui fechado, ele se envergonharia. Fala, é diferente de todo mundo. Então veja, a questão daquilo que é normal é muito relativo ao que os outros têm. Então, se todo mundo tem dificuldade, o normal é ter dificuldade. Então, por que você vai se envergonhar? Até por experiência, eu sempre digo que os espectadores de alguém falando em público são muito, muito compreensivos. Sabe por quê?
A gente sempre pensa que as pessoas estão nos julgando, mas na verdade as pessoas são super compreensivas porque elas têm medo. Elas têm medo. Então elas olham alguém falando em público e falam, eita. Mesmo que a pessoa se atrapalhe, ela fica constrangida por ela. Mais por ela do que pela pessoa, porque ela se imagina no lugar da pessoa. Você está entendendo? Então não há motivo para você ter vergonha da sua dificuldade de falar em público, porque não é um defeito e porque é a norma. É o normal, então não tem. Isso é muito importante. Porque se você colocar isso na sua cabeça, você já começa a mudar a sua postura. Porque você já não vai mais enfrentar isso com tanto temor, já que é normal. Então vamos começar a mudar essa chave? Vamos começar a mudar essa chave? Comece a enfrentar a dificuldade de falar em público, não mais como uma vergonha, como um defeito que causa vergonha, mas você vai começar a olhar para a dificuldade de falar em público como um desafio. É um desafio. Aquilo que pouca gente domina e você vai lutar para dominar. Pronto. Já não tem mais nenhum motivo para você ficar com medo. Porque você vai buscar uma coisa que não é a regra. É a mesma coisa que a pessoa fala assim, vou estudar mandarim. Ai, eu tenho vergonha de não saber mandarim. Pô, alguém tem vergonha de não saber mandarim? A pessoa pode ter até vergonha de não saber falar inglês, porque inglês é mais normal. Agora, mandarim, quem fala mandarim? Aqui no Brasil, tirando o chinês. Entendeu? Então você não vai ter vergonha de não falar mandarim. Tá entendendo? Por quê? Porque é uma coisa diferente. Então, por que você vai ter vergonha de não ter traquejo de falar em público, se também pouca gente tem esse traquejo? Você está entendendo? Então você vai virar a chave. Não é mais um defeito, não é mais motivo de vergonha, é agora um desafio. Começa a olhar a dificuldade de falar em público como um desafio que você quer superar, como um obstáculo que você vai ultrapassar. E aí quando você começar a olhar isso como um obstáculo, você começa a abafar um pouquinho o medo. Não importa, é um obstáculo. Eu vou treinar, eu vou aprender, eu vou errar bastante, é por isso que é bom, né? O curso de oratória é bom isso, porque você faz, erra, passa o curso todo errando. Mas é para isso, é como quando você aprende uma língua. Você passa 10 anos estudando uma língua, 10 anos falando errado e vai cada vez errando menos. Oratória é a mesma coisa, você vai treinando e vai errando e cada vez errando menos, até uma hora que você não deixa de errar. Você continua errando, mas cada vez menos, até o momento que você considere que errar é aceitável. A quantidade de erros é aceitável a ponto de você poder fazer uma apresentação. Então vamos fazer uma mudança de perspectiva aqui, vamos mudar o mindset, como gostam os coaches de falar, vamos pensar diferente, vamos parar de olhar para essa dificuldade como um defeito, como um pecado, como um erro, tá? Vamos começar a olhar essa dificuldade apenas como um desafio para ser superado. Fazendo isso, você vai dar um passo importante para começar a vencer qualquer medo, qualquer receio de falar em público. Tá bom, pessoal? Acho que por hoje foi o suficiente. Espero vocês nos próximos vídeos. Até mais.